Bom, agora começou. As tecnologias. Boa tarde. Oi, Tiago, tudo bem? Bom, pessoal, rapidamente, já perdemos aqui uns 5 minutos, né? Como eu dizia, né, a obra de Foucault ela pode ser dividida pelo menos em 3 momentos. Um primeiro momento arqueológico, que vai ali da História da Loucura, que é, vamos dizer assim, a obra de abertura, que é uma obra de 61, até As Palavras e as Coisas, Arqueologia do Saber, que é um momento considerado arqueológico, que é metodologicamente como ficou definido, né? O Foucault, ele inventa uma outra forma de fazer história. Recomendo muito que vocês leiam A História da Loucura. Aliás, eu coloquei um link aí de um curso de uma irmã de uma colega nossa, da Lia Silveira. Ela é irmã da Lia, que está dando um curso sobre a História da Loucura. É um monumento, né? Existe uma história do movimento psiquiátrico e tal, antes e depois da História da Loucura. É um monumento porque marca exatamente as discussões da reforma psiquiátrica e tal, ou cria uma outra forma de pensar toda essa discussão que já era muito forte, né? Na época, sobre o processo de despsiquiatrização, desencarceramento e tal, né? Não vou entrar nesse papo agora, porque não é o nosso tema. Mas recomendo fortemente que vocês leiam a História da Loucura, porque é um monumento. Assim. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra pode não ter lido ou não ter na sua biblioteca a História da Loucura, porque marca um tempo de pensabilidade, né? Foucault funda um outro momento de pensabilidade dessas questões sobre a loucura, sobre a psiquiatria e etc. Tá? E, bom, esse momento arqueológico foi o momento que Foucault descobriu a relação entre os saberes e os poderes, né? A relação de saber-poder. É um momento em que a preocupação, existe uma diferença. Desculpa. Vou mapear primeiro, depois eu defino. Tem um momento arqueológico, né, que é o primeiro momento, que vai ali da História da Loucura até As Palavras e as Coisas. Um momento genealógico que se abre aí com o Vigiar e Punir e vai até mais ou menos a Vontade de Saber, né, que é isso que nós estamos trabalhando. E tem um terceiro momento, que é um momento de finalização, de conclusão, que é denominado de uma estética da existência, que seriam mais ou menos os dois últimos textos da história da sexualidade, né? O uso dos prazeres e o cuidado de si. Obviamente que eu não estou considerando os milhões de textos e artigos e entrevistas de Foucault que vocês vão encontrar numas coletâneas, né, que se chamam Ditos e Escritos, que tem, se eu não me engano, uns 8 volumes, só de artigos soltos e entrevistas, etc., do Foucault, né? Recomendo, vocês podem ir comprando por temática. Esses Ditos e Escritos são produzidos por temática, vocês se encontram aí em qualquer boa livraria. O momento arqueológico de Foucault, ele abre, né, a obra de Foucault, e ele está preocupado em relacionar, em fazer a correlação entre os saberes e o poder, né? Uma coisa que eu sempre digo, deixar claro que Foucault, ele não é um epistemólogo, por isso, daí o nome arqueologia ou arqueogenealogia, que passou a se constituir na obra de Foucault, né? Ele não está preocupado em dizer o que é ou o que não é ciência, o que é verdadeiro ou o que não é verdadeiro, que essa é uma preocupação da epistemologia. Foucault não está preocupado com isso, porque ele sacou, desde o momento arqueológico, que, na verdade, dizer o que é verdadeiro ou não, o que tem poder de enunciar a verdade, tem a ver com um jogo político, um jogo de poder. Então, por exemplo, a gente sabe que, ele não diz isso, mas a gente conclui, que a psiquiatria nunca foi uma ciência, sempre foi uma prática correcional, né, e coercitiva e moral, desde as suas origens, mas, no entanto, até hoje, é quem tem o poder de enunciar a verdade da loucura, e hoje, mais do que a loucura, a psiquiatria enuncia a verdade das subjetividades, sua medicalização, CID-10, mais 10, já tem 11, né? DSM-5 e etc., essas coisas que de científico não tem absolutamente nada, né? São meramente estatísticos e pragmáticos. Mas, enfim, tem um poder enorme de enunciar a verdade
das subjetividades, né? Inclusive hoje, não é só mais da loucura, é de todas as subjetividades. Então, era a preocupação do Foucault no momento arqueológico, né? A passagem para o momento genealógico, que é mais ou menos esse que a gente está, é exatamente quando Foucault se dá conta de que não é simplesmente, não que isso seja simples, mas não é unicamente que os saberes ganham um determinado poder de enunciar a verdade de um determinado objeto, de um determinado assunto. É mais complexo do que isso. É uma certa estrutura de poder que Foucault denomina de diagramas do poder, que produzem esses saberes. Isso é muito importante, inclusive, para a nossa discussão de hoje, porque Foucault recusa a hipótese repressiva, que vocês devem ter visto aí no texto, né, na história da sexualidade, porque ele vai dizer que a hipótese repressiva ela funciona numa lógica que dissocia o poder da verdade. Quer dizer, como se o poder fosse mentiroso e não portasse uma verdade. E o Foucault vai dizer o contrário, que na verdade é o poder que cria as verdades. É uma relação política. Quando ele tem uma famosa frase que ele diz que o poder é positivo, é claro que o Foucault não estava dizendo que o poder é bom, que o poder é bacana, não é isso. Né? Ele está dizendo que o poder é produtivo, ele produz verdades. Né? Ele produz, inclusive, a sua verdade interior, que é o que ele está dizendo aqui na história da sexualidade. Então, o Deleuze diz que, finalmente, nós temos uma outra teoria do poder, né? Porque até Foucault nós só tínhamos uma, que era a teoria marxista. Por mais que você nunca tenha lido Marx, mas, inevitavelmente, a lógica do poder central, de tomar o poder e do poder repressivo, né? Essa ideia toda é a lógica marxista que se enraizou na cultura e na história. E mesmo que você nunca tenha lido Marx, você compartilha, vamos dizer assim, uma concepção marxista do poder, essa coisa do poder central e etc. E o Deleuze tem um livro maravilhoso sobre Foucault, que se chama Foucault. Não sei se eu tenho uma versão em português de Portugal, né? Não sei se já tem a versão brasileira. A minha ainda é portuguesa. E que também é um dos bons, disse que recomendar para vocês livros que falam da obra completa de Foucault, né? Então, esse do Deleuze é um deles, né? É muito bom. E nesse livro, Deleuze diz isso, que finalmente, no mundo ocidental, apareceu uma outra teoria do poder que não a marxista, que é exatamente a teoria Foucaultiana do poder, que não se resume a essa ideia do poder central, do poder repressivo e etc. Né? E muito especificamente esse detalhe, né? Isso é muito importante, a ideia de que o poder ele é produtivo e é positivo, né? Sempre deixando claro que não se trata de ser bom ou mal. Mas o Foucault vai dizer que você considerar o poder algo negativo, ou seja, dissociado da verdade, lhe coloca numa posição de ingenuidade e de uma dificuldade com relação ao poder. Né? Que é necessário você saber porque muitas vezes você pode repetir a lógica do poder sem estar se dando conta disso, achando que está indo contra. Né? Se você se mantém nessa ideia de que o poder, dessa dissociação entre o poder e a verdade. Então, essa é a novidade do Foucault. Primeiro, de que o poder ele não que eu diria, ele não é unicamente macroscópico, mas ele funciona, e muito especialmente no mundo moderno, através do que o Foucault denomina de uma microfísica do poder, né? De pequenos movimentos muito microscópicos. Uma rede de poderes não é unicamente o poder autoritário que vem de cima e cai na nossa cabeça, reprimindo e etc. Né? A Rebeca pergunta aqui que seria esse poder. Bom, uma das definições de Foucault é essa, que o poder ele é relacional. E também ele é microscópico, porque nós, por exemplo, repetimos
a gente vai ver isso no texto da História da Sexualidade, nas relações microfísicas, como, por exemplo, nas relações sexuais, né? Quando eu digo relações sexuais, eu não estou falando do ato sexual, estou falando nas nossas relações sociais, sociossexuais, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o Foucault não acha que o poder é a mesma coisa que a violência. Pelo contrário, Foucault vai dizer que o poder ele é estratégico, ele é produtivo, ele se enraiza de uma maneira sutil e vai fazendo com que você, inclusive ele produz as subjetividades, né? É isso que essa concepção que é importantíssima, tanto para a gente criticar a psicanálise, como para também poder criticar os estudos de gênero, né? Porque existe essa possibilidade de você estar repetindo um movimento, uma proposição de gozo, que é relativo aos poderes contemporâneos. Isso a gente falou um pouco na vez passada, né? Então, o Foucault não é que ele recuse a ideia de um poder do Estado, por exemplo, né, do poder como na lógica marxista, que nós vamos tomar o Estado e vamos fazer uma revolução e tudo vai ficar diferente. A gente viu que não foi assim, né? Quando houve a revolução, as revoluções comunistas, não foi isso que aconteceu. As relações microscópicas permaneceram as mesmas. Por exemplo, as relações de gênero permaneceram as mesmas, né, entre homem e mulher, né, as mulheres permaneceram no mundo comunista, permaneceram numa relação de submissão e, enfim, as relações microscópicas não modificaram com a tomada do Estado, do poder do Estado. E daí porque a importância dos movimentos sociais, dos micromovimentos sociais, como, por exemplo, os estudos de gênero, né? E tantos outros. Portanto, não adianta só tomar o poder central, né? Isso não vai mudar a rede de funcionamento e a lógica de funcionamento discursiva e da cultura e daquela sociedade, né? Enfim, o desenho da obra de Foucault é mais ou menos esse, quer dizer, esse momento genealógico já é um momento, que é exatamente o texto que nós vamos trabalhar hoje, que é a história da sexualidade, já é um momento onde Foucault vai estar discutindo exatamente disso, né? Como é que essas relações de poder se estabeleceram e produziram, por exemplo, vejam que é em cima, esse é o ponto central que Foucault vai criticar, e inclusive a psicanálise, apesar dele deixar claro que isso não foi propriamente a psicanálise que criou, né? Foi criado no movimento histórico genealógico, que é a relação entre sexo, desejo, sexo e verdade, né? Essa ideia que nós temos e que a psicanálise levou adiante, de que existe uma correlação entre o sexo e a verdade. E nós, seres modernos, que somos subjetivizados pelo sexo, acreditamos nisso. Por mais que você nunca tenha lido Foucault, você acredita nisso, né? Nessa ideia de que existe uma verdade ontológica interna, uma verdade sua, do seu desejo, que é sexual. Essa profundidade, né? Veja que é isso que Foucault, e é uma ideia que a psicanálise leva adiante, até certo ponto, né? Também teria que relativizar isso depois, e Foucault critica isso, né? De como a nossa relação com o sexo é uma relação... E veja bem, isso não foi criado, constituído pela psicanálise. Isso foi constituído pelo cristianismo. Vejam como é interessante, né? Essa ideia de você estabelecer uma relação entre verdade, fala, a verdade é a fala, e o sexo, foi estabelecida por uma prática que ele chama a prática da confissão, a partir do século XIII, se eu não me engano, né? Então, esse talvez seja o ponto mais interessante e mais importante da crítica que Foucault faz à prática psicanalítica como uma prática confessional. Há controvérsias, eu mesmo não concordo muito com isso, mas a gente vai discutir isso. Diz aí, Márcio. Posso dar uma provocada? Pode, por favor.
É, essa questão das relações, vamos chamar de macrofísicas e microfísicas do poder, né? Que ele levanta. Essa ideia, por exemplo, de que quando há uma transformação social, como a Revolução Soviética, as coisas não mudam no mundo microfísico, enfim, as relações permanecem as mesmas. Isso não conduz a um certo imobilismo, a uma certa, né, estática, vamos dizer assim, política, em vez de uma dinâmica? Né? Quer dizer, de que adianta se engajar em grandes causas se as causas pequenas continuam as mesmas? O que adianta mudar o sistema e derrubar o capitalismo se, no fundo, as relações micropolíticas vão permanecer as mesmas? Bom, tem duas coisas aí importantes, Márcio. Primeiro, assim, que o Foucault é considerado, apesar de eu não gostar vamos dizer assim, essa nomeação histórica, mas Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, essa turma toda são considerados filósofos pós-estruturalistas, né? Ou seja, são filósofos que não trabalham com grandes causas mesmo. Eles não estão interessados, não é nem que não estejam interessados, eles não problematizam as grandes causas. Entretanto, eles estão muito mais interessados e trabalham muito mais as, as relações microfísicas mesmo, né? No entanto, eu não acho que seja uma oposição, né? É muito mais um alerta, uma advertência a uma possível ingenuidade, como aconteceu na Revolução Comunista. A ingenuidade de você acreditar que se você tomar o Estado, tudo vai se resolver. E a gente viu que não foi assim, né? A gente teve até, a história conta, né? Por exemplo, na Revolução Russa, nós tivemos um momento inicial de liberação, né? A própria psicanálise foi considerada uma coisa interessante, importante e tal. Depois ela foi considerada burguesa e enxotada, né? É, mas, enfim, não há, eu acho que não há uma oposição propriamente. Eu acho que é muito mais uma advertência a uma possível ingenuidade política, não é? Porque você pode mudar a estrutura do Estado, por exemplo, como aconteceu, né? Na China, na União Soviética, na antiga União Soviética. Em Cuba, eu não sei, né? Eu não tenho um conhecimento disso, mas as relações microfísicas de poder permanecem. Porque tem uma questão também aí, né? Não tem como não ter uma relação de poder. Né? É meio difícil. Esse inclusive, eu disse isso para, não sei se foi aqui que eu disse, porque a gente dá aula em vários lugares, eu fico meio sem saber, às vezes foi aqui ou lá. Mas, por exemplo, quando o Foucault terminou de escrever esse livro que nós estamos estudando, que é a História da Sexualidade, ele fez uma pausa importante de produção. Ele entrou em crise, não é? Porque ele se deparou com esse problema. Afinal de contas, né, se, aquilo que a gente já falou aqui, né, se você tem a relação entre poder e resistência, você tem o poder, a resistência faz parte do poder, a resistência aparece, inclusive é produzida pelo próprio poder, mas aí ela é imediatamente apropriada por esse poder, até que apareça uma outra resistência. Bom, e aí? A gente vai ficar rodando, né, em torno do próprio rabo? A gente vai como um cachorro correndo atrás do rabo? Quer dizer, é complicado. O que é que a gente faz, né? É possível você fazer aparecer uma experiência, um saber que esteja fora dessa lógica do poder? Né? Vou deixar essa questão aí, porque Foucault vai tentar responder essa pergunta exatamente no último momento da obra, que é a estética, que é a tal da estética da existência. Né? Mas, de todo modo, por exemplo, no que concerne a loucura, que a gente estava falando há pouco, a ideia de Foucault é que a loucura possa se libertar da sua relação de poder com os saberes. Né? Por exemplo, é um pouco isso que está acontecendo nos estudos de gênero. A crítica dos estudos de gênero, que é uma das críticas importantes para não só a psicanálise, mas a psiquiatria, a psicologia, qual é? É você despatologizar as experiências de prazer corpóreas. Quer dizer, você suspender a relação de poder que existem com esses saberes. Por exemplo, o diagnóstico das perversões,
que foram estabelecidos no século XIX, né? Será que eles hoje ainda são possíveis? Quer dizer, porque quando você classifica, quando a psiquiatria do século XIX classificou as perversões, ela tinha a intenção de normatizar, como sempre, né? A psiquiatria sempre tem, a intenção é normatizar, classificar para normatizar, entende? Então, a ideia de Foucault, vamos dizer assim, talvez a utopia Foucaultiana seja essa, de você poder romper com a relação de poder que existe, por exemplo, entre as subjetividades e os saberes. Por isso que a psicanálise está no rol das críticas, né? Quer dizer, como a psicanálise também pode incorrer nessa ideia de impor um saber psicopatológico, por exemplo, né? Classificar as psicopatologias e tal, né? Isso é uma discussão interessante, porque eu não vou falar disso agora, mas assim, só para abrir as possibilidades, né? Eu acho que isso aconteceu na psicanálise, é uma crítica possível, perfeitamente possível. A psicanálise tem as suas estruturas psicopatológicas e tal. Tudo bem que na clínica ela pode funcionar de outra maneira, mas ela tem, né? Mas eu acho que, por exemplo, existe uma coisa que é importante a gente considerar, como eu disse, eu não vou falar disso agora, mas a gente pode falar depois, que Lacan consegue fazer uma despatologização do funcionamento do sujeito no momento em que ele vai para o nó, né? O chamado nó borromeano. Porque, curiosamente, na obra de Lacan, as estruturas psicopatológicas, neurose, psicose e perversões, somem. Não somem completamente, elas ficam ali, mas elas passam a ser secundárias. A ideia do nó, que eu não vou desenvolver, mas depois a gente pode falar mais nisso, eu acho que ela possibilita, é uma das possibilidades da psicanálise de sair, por exemplo, dessa classificação, que inclusive é uma crítica pertinente. Freud acompanhou as classificações da psiquiatria do século XIX, por mais que ele tenha subvertido, né? Ele subverteu, ele deu outra concepção, mas isso é da tradição da psiquiatria do século XIX, né? Enfim, são pontos que não dá para a gente desenvolver muito aqui, mas a ideia é essa, de a utopia Foucaultiana, vamos dizer assim, é você romper essa relação de poder saber, de saber poder e de poder saber, né? Para concluir esses dois primeiros tempos, que são os que mais nos interessam no momento. A relação, vamos dizer assim, metodológica, a equação metodológica da arqueologia era como o saber ganhava ou galgava um poder, historicamente. Aí você tinha que explicar historicamente. Como foi que a psiquiatria ganhou ou galgou esse poder de dizer a verdade sobre a loucura? A equação genealógica é diferente. É como é que os poderes produzem saberes e se utilizam deles para um controle e para a sua manutenção. É diferente. A genealogia, Foucault vai mostrar, para concluído, né? Só mais um comentário, porque eu acho que tem coisas que são importantes para que vocês possam entender melhor o texto, né? Especialmente para quem não é iniciado no Foucault. O exemplo, talvez fundamental, é a ideia que Foucault faz do poder pastoral. Poder pastoral, o que é? Que é mais ou menos, ele vai dizer que a lógica do Estado moderno e dos poderes modernos, ela é pastoral, que é um poder, como eu disse, é uma experiência que vem do cristianismo, né? Vejam que a ideia de Foucault qual é? É que o mundo soberano, o poder soberano, do mundo antigo, que tinha uma lógica soberana, tinha os soberanos, os reis, os monarcas, e etc., e o poder central, realmente, ele desapareceu, né, com o mundo moderno. A partir do século XVII, não desapareceu completamente. Inclusive, tem uma polêmica aí, né, porque o Agamben ele não concorda com essa ideia do Foucault de que a soberania desapareceu completamente, né? O Agamben, apesar de seguir Foucault, ele não concorda completamente. Ele acha que o Estado moderno continua sendo soberano, mas isso é outra discussão depois para a gente fazer.
Mas a ideia do Foucault é que, como o Estado deixou de ser soberano, né, por exemplo, não tem mais um rei, que é o famoso poder soberano, que o poder desse rei era um poder natural e direto, de cima para baixo, né? a, a punição, lembrem-se, no Vigiar e Punir, ele começa o Vigiar e Punir descrevendo uma cena de esquartejamento, de suplício, né? Que é um esquartejamento, que é uma prática oficial até pouco tempo, até o século XIX. Né? Lembre do nosso Tiradentes, por exemplo. Né? É um suplício que era uma prática oficial de punição que era típica do mundo soberano. É um exercício do poder direto sobre o corpo do sujeito, esquartejando esse corpo, torturando publicamente. Era um teatro de poder, havia uma tortura pública, e no fim o sujeito, obviamente, sempre morria, né? Porque era esquartejado, decapitado, sei lá o quê. Veja, isso era uma prática oficial do Estado soberano. Não era, não era tortura do doicode nos porões da ditadura, não. Era prática do Estado oficial. Né? Você pode até dizer, mas ainda tem tortura hoje. Tudo bem, mas é uma prática oficiosa, não é a prática, né, oficial do chamado Estado democrático de direito. É claro que a gente sabe que isso é ideal, que o Estado democrático de direito nem sempre é democrático, nem tão pouco de direito, mas o ideal político moderno é esse. O Estado democrático de direito moderno não pode mais funcionar assim, né? Incidindo diretamente, até porque aparece a ideia do indivíduo moderno, o indivíduo com direitos e deveres e tal. Então, a gente não pode mais pegar o sujeito e esquartejá-lo. Ele tem direitos e deveres, inclusive direito ao próprio corpo. Como eu disse para vocês no encontro passado, nossa primeira propriedade no mundo moderno foi o corpo. Né? Veja que no mundo soberano você não tinha direito ao corpo. Que quem tinha direito ao seu corpo e à propriedade do seu corpo era o rei. Tanto é que ele tinha direito de lhe esquartejar e você não podia dizer nada, porque você não era um indivíduo moderno. Você não tinha direitos e deveres. Né? Essa ideia do direitos universais, né, direitos humanos universais, não, mas Declaração dos Direitos Universais do Homem e tal, né, é uma ideia moderna. Isso nem sempre existiu. Que vem com o cristianismo, vem dentro da lógica cristã. Veja como funciona a arqueogenealogia, né, a história dela. Ela não é recortada como epistemologia. Epistemologia quer falar de ciência. A arqueogenealogia não, ela fala de saberes. Ela vai, por exemplo, articular o cristianismo com o mundo moderno. Por exemplo, né, a religião. Na epistemologia, ciência e religião são completamente dissociadas. Na lógica arqueogenealógica, não. Existe uma determinação histórica e genealógica. Então, o Estado moderno, de direito, por exemplo, né, democrático, ele precisa de uma outra lógica de incidência do poder, que não pode mais ser tão direta como era a soberana. Então, ele passa a ser um poder pastoral. Ele começa, por exemplo, o que é que o pastor faz? O pastor, ele convida os seus fiéis a falar. No momento em que os fiéis falam e entregam a esse pastor um saber sobre eles. Consequentemente, o pastor, tendo um saber, tem um poder sobre eles. Vejam que é uma lógica da transferência. Né? Podemos até discutir que a transferência em psicanálise não funciona assim. Eu acho isso mesmo. Mas a lógica é a lógica da transferência. Quer dizer, o Estado moderno ele precisa exatamente dos saberes para poder saber como é que a população funciona, inclusive produzir uma forma de funcionamento subjetivo dessas populações. A lógica não é mais soberana. Eu crio uma série de saberes e esses saberes vão me dando e produzindo as subjetividades daquela população. Deixa de ser uma lógica repressiva de dizer não faça isso, para ser uma lógica propositiva de dizer você tem que fazer assim, assim e assado. Né? É como
os poderes modernos funcionam. Bom, eu queria parar aqui, se vocês tiverem alguma questão, façam, porque eu acho que essas questões elas vão voltar à medida que no texto da história da sexualidade a gente vai acompanhando, né? Posso passar? Como eu disse, recomendo, quem quiser ir mais adiante com essas questões, tem vários livros introdutórios a Foucault, vamos dizer assim, né? Recomendo esse do Dreyfus e do Rabinov, o Paul Dreyfus e do Rabinov, que para mim é o melhor. Podemos ir para o texto, então? Ok? Bom, deu para ler o texto? Todo mundo leu o livro? 152 páginas? Calma, né, professor? Calma. Mas deu para dar uma lida, assim. Até a próxima vez. Leu tudo? Leu tudo, professor? Leu tudo, Márcio? Eu? Já leu tudo? 150 páginas da história da sexualidade aí? Olha, eu não li, mas eu queria compensar com uma dica de leitura, que eu acho que complementa um pouquinho aquele. Bom, Léo, primeiro eu vou ter que dar uma provocada aqui, você faz o que quiser com isso. Quando o paciente fala para o terapeuta, como é que se estabelece aqui uma relação de poder, né? Você diz que há uma relação de tudo a relação de poder. Na confissão com o padre, há evidentemente uma relação de poder. E, claro, né, não precisa falar sobre isso agora, mas eu acho que é uma questão bacana para pensar, né? E na relação analítica, você já diz que é diferente, então como é diferente e, na verdade, que poder é esse que se estabelece? A dica de leitura que eu queria dar, eu acho que é muito boa. É um Foucault, uma pérola Foucaultiana. Se chama Eu, Pierre Rivière, matei minha mãe, meu pai, meu irmão e fui ao cinema. Não, fui ao cinema é outra coisa. É uma pérola, porque é um documento extremamente minucioso, um levantamento histórico, né, que ele faz de um caso que é o coitado Pierre Rivière. Tem filme também, o filme é belíssimo, muito bem feito, mas só para resumir a história, né? Eu, Pierre Rivière, matei meu pai e minha mãe e achei que ia ser supliciado pelo rei e, ao invés disso, fui escrutinado por 3 psiquiatras que, evidentemente, não chegaram a nenhuma conclusão sobre o meu caso, e o resto fica a dica para a leitura. É isso. Gente, desculpa, eu estou no meio da rua. Tem também me lembrei do Herculino Barbão, não é? Que é o texto do... Que também tem filme. Tem? Que também tem filme. Também tem filme. Pois então vamos assistir, Márcio. O Herculino Barbão, que é um hermafrodita, é um caso de hermafroditismo. Hã? Não está marcado. Tá. É um caso de hermafroditismo e toda a discussão jurídica e psiquiátrica em torno do caso, que é interessantíssimo, né? Muito pertinente para as discussões de gênero, por exemplo, atuais, né? Que Foucault também trabalha. Foucault é um pesquisador absurdo, né? Assim, impressionante. Talvez seja o pesquisador, né? É o grande pesquisador. Ele era, assim, ficava nas bibliotecas, né? Era conhecido nas bibliotecas francesas, era um negócio impressionante. Mas, enfim, vamos lá para o... Recomendo que leiam o Herculino Barbão. Vocês devem encontrar, acho que tem na internet, já vi um PDF na internet, né? Bom, sobre Márcio, vou falar, quando a gente falar das ciências sexuais, eu vou retomar essa discussão do saber em psicanálise, porque acho que existe uma diferença. A relação que a psicanálise tem com o saber é um pouco diferente dessa que o Foucault propõe na lógica da confissão. Mesmo que, como eu disse, eu acho que a gente não deve rejeitar a crítica. A gente tem que saber, por exemplo, de como é importante para a psicanálise recusar essa posição de mestria por parte do analista, mesmo que isso não seja uma coisa simples, nem fácil. Mas a análise só vai adiante se o analista não estiver na condição de mestria. E também porque o saber, alguém colocou aqui, né, a proposição lacaniana do sujeito suposto saber. Bom, que o analisante, como sujeito moderno,
coloque o analista nessa condição de sujeito suposto saber é o esperado, né? O analista que tem que não se ocupar desse lugar. Ele não pode ocupar esse lugar. Até porque o saber em psicanálise é o saber inconsciente do analisante. Não é uma relação pedagógica e teórica. Se for, deixa de ser análise, né? Deixa de ser psicanálise, né? É qual saber ou não saber que o sujeito, com qual o sujeito lida, ou ele produziu, né? Então, eu acho que tem uma diferença. Eu não queria entrar muito nesse tema agora, a gente pode retomar depois, mas a diferença que eu considero é essa: a relação com o saber não é a mesma, né? Nem é uma direção, a psicanálise não é uma direção da consciência cristã, por exemplo, né? Mas é uma relação de poder, né, Léo? Há uma relação de poder, sim. A transferência é uma relação de poder, né? É uma relação de poder que, na análise, se busca dissolver, né? O fim da análise, por exemplo, em Lacan é assim, né? No fim da análise, o analisante tem que dejetar o analista. O termo que Lacan usa é esse. Você dejeta o analista como um excremento. Você joga fora, não é? Quer dizer, o analista precisa se deixar dejetar. Se ele ocupar o lugar de ideal ou o lugar de mestre, ele vai resistir a isso, não é? Então, a ideia da análise implica uma destituição exatamente desse sujeito suposto saber. Só se destitui se o analista não ocupar esse lugar. Se o analista achar bacana, achar bom, e ocupar esse lugar, aí complica, deixa de ser análise, e ele nunca vai ser dejetado, que é o problema do mestre, né? O mestre não quer ser deposto do seu lugar, né? Porque... Leonardo, Oi. Só um instantinho, eu acho que o Márcio coloca algo que é interessante a gente pensar nessa relação de poder, ou nas relações de poder, né? Porque aí a gente traz uma pergunta, e eu acredito que a gente vai se aprofundar nessa pergunta, principalmente quando a gente pensa a respeito de Foucault, ou também quando a gente pensa a respeito da clínica e da posição do analista, né? Eu coloquei aqui o sujeito suposto saber, mas a gente pode também fazer uma pergunta que é: existe relação que não esteja, de uma certa forma, articulada ao poder, né? Eu acho que é algo que o Foucault ele vai profundamente trabalhar isso, tentar profundamente trabalhar isso, e tentar também trazer algo nesse sentido, desses saberes constituídos, assim, que jogos de saberes são esses que estão em cena dentro de uma relação, que questões discursivas são essas que se colocam para que a gente possa pensar o analista, o analisando, o psiquiatra e o paciente, né? O professor e o aluno. Eu acho que ele traz várias referências como essa para a gente poder pensar a respeito, e que tipo de poder é esse que poderia ser, por exemplo, um poder benéfico, um poder que poderia trazer a diversidade, ou que seria promovedor de subjetividades. Eu acho que isso é uma grande questão e uma questão muito interessante. Exato. É com esse problema que o Foucault se depara, né? Que é o que eu estava falando antes. Você corre o risco de ficar num curto-circuito, não é? No looping com o poder e a resistência ao poder, e não sair disso, não é? Como fazer para escapar disso, né? Como uma condição singular. Ou, talvez a pergunta possa se encaminhar da seguinte maneira: será que a gente consegue isso de uma vez por todas? Ou a gente tem que estar fazendo sempre, eternamente? Não é? Porque o trabalho da singularidade é alguma coisa dessa ordem, né? A gente está sempre tendo que, de uma certa maneira, apresentar uma condição singular, né? Bom, vamos para o texto finalmente, né? Bom, a ideia de Foucault, né? A ideia geral, eu vou tentar ir acompanhando o texto aqui, vocês podem ir fazendo as questões e também colocando proposições, fiquem à vontade para me interromper, por favor, me interrompa. A ideia geral de Foucault qual é? É de que, como eu disse antes, o Foucault não trabalha com a ideia repressiva do poder, ele não gosta da ideia, né? Ele acha que é uma ideia ingênua.
E ele primeiro se pergunta, ele vai contra a isso que ele chama de uma hipótese repressiva na história da sexualidade, que a sexualidade foi reprimida e que, portanto, ele chama a hipótese Reich-Marcusiana, né, fazendo referência ao Reich e ao Marcuse. O Reich, vocês lembram, foi um discípulo de Freud, que depois se desviou de Freud, vamos dizer assim, e fundou uma psicanálise política e freudo-marxista. Ele é o, vamos dizer assim, o pai do freudo-marxismo e da escola de Frankfurt, que veio depois, né? E que influenciou muito a turma da escola de Frankfurt, inclusive o próprio Marcuse, que é da escola de Frankfurt, né? Então, o Foucault não aceita essa hipótese de que essa história, né, dessa hipótese repressiva na história da sexualidade, de que o poder é repressivo e reprime a sexualidade, e, enfim. Por que ele vai dizer isso? Que ele não concorda com a hipótese repressiva? Porque ele vai demonstrar, que lembre-se que o Foucault não é, me perdoem os filósofos, esse só aqui não é uma depreciação, né? Mas o Foucault não é só filósofo, no sentido de que ele não fica trabalhando unicamente numa perspectiva conceitual e transcendental. Ele é um pesquisador, né? E essa é a grande vantagem do Foucault. O que ele diz não são unicamente proposições filosóficas, teóricas e transcendentais. Ele sustenta isso com a pesquisa empírica entre aspas, né? Pesquisa histórica, documental e etc. Então, ele vai comprovar de que, na verdade, o que aconteceu no mundo moderno, né? O mundo moderno, lembre-se, a partir do século XVII, historicamente, né, mais ou menos isso, o mundo moderno, a ciência e a modernidade surgiram a partir do século XVII, e a partir daí, mas muito especialmente no século XVIII e no século XIX, nós tivemos um movimento histórico que foi a produção de uma série de saberes sobre o sexo, sobre o corpo, sobre a vida e etc. Ao contrário da hipótese de que não se fala de sexo, o Foucault demonstrou um fenômeno que ele chama aí no texto de a colocação do sexo em discurso. Ele diz o contrário, ele diz, olha, nunca se falou, nenhuma sociedade falou tanto de sexo como a sociedade ocidental moderna. Porque começaram a se produzir uma série de práticas e uma série de saberes sobre o sexo. A própria ideia de sexualidade, essa ideia, por exemplo, né, de sexualidade, que existe uma verdade da sexualidade e tal, ela é produzida nesse momento, né? Antes disso, não havia uma relação ontológica entre sexo, verdade e fala, como eu acabei de dizer, né? Isso foi promovido pelo cristianismo e muito especialmente pela prática da confissão. Então, Foucault não concorda com a hipótese repressiva exatamente porque a concepção de poder dele é diferente. Ele vai dizer o contrário, que, na verdade, os poderes modernos, que são microscópicos, eles não, como eu disse para vocês, o poder moderno, ele não é mais soberano, não tem aquela mesma lógica do poder soberano. Eles são poderes que Foucault definiu como um poder disciplinar, os poderes disciplinares, que são estratégicos, os poderes modernos tomam o corpo, a vida e a espécie como objeto. Então, o corpo, a vida e a espécie passam a ser objetos da política e do poder. Exatamente por isso, como eu falei, né? Quer dizer, o corpo passa a ser a nossa primeira propriedade. O sujeito moderno, o indivíduo moderno, ele passa a ter direitos e deveres, mas direitos, inclusive, sobre o próprio corpo, né? Lembrem-se que o arremate da constituição do sujeito moderno, que começa com Descartes, a história do sujeito pensante e tal,
e se arremata com Kant, né? Lembrem-se que não por acaso, o Lacan também aponta isso, e o Foucault também, curiosamente, não por acaso Kant e Sade são contemporâneos. Né? O sujeito moderno, transcendental, ele passa a ter direito também ao corpo e ao gozo. Né? Então, Kant, Lacan tem um escrito chamado Kant com Sade, né? Que é importantíssimo. Não por acaso, você vai ter aí, nesse mesmo momento histórico, esses dois autores, que é o arremate do sujeito transcendental, autônomo, né? Porque o Kant, enfim, ele dá uma autonomia ao sujeito que o sujeito cartesiano não tinha, porque lembre-se que o sujeito cartesiano ainda ficava dependendo da garantia divina, né? Da substância divina. E em Kant isso se acaba, o sujeito não precisa, para pensar ou para produzir a verdade, ele não precisa mais da garantia divina, ele é autônomo, entre aspas, né? Ele pode pensar por conta própria, independentemente da garantia divina, e, portanto, é como se fosse o arremate do sujeito moderno. Né? O Kant inclusive do sujeito psicológico, a ideia de psicologia provém daí, né? Dessa ideia de que eu tenho capacidades transcendentais e tal. O Piaget, por exemplo, é um Kant de laboratório, né? A ideia de... rigorosamente, você... como eu disse para vocês, é uma das coisas interessantes no campo da psicologia. Mas, assim, ele pega toda a ideia do processo cognitivo, é muito semelhante às capacidades transcendentais do sujeito em Kant. Só que o Piaget pega o Kant e bota em laboratório, né? Ele tem uma metodologia de laboratório interessantíssima, de comprovação das suas hipóteses cognitivistas e tal. Bom, então o Foucault, como eu disse para vocês, vai propor que o que aconteceu no mundo moderno foi, ao contrário do que a hipótese repressiva diria, que é uma repressão do sexo, o Foucault vai dizer que o que houve foi uma explosão dos discursos sobre o sexo. Nós passamos a produzir, porque, como eu disse para vocês, né, a lógica genealógica qual é? A genealógica qual é? De que o poder produz saberes. Então, o poder, o Estado moderno, ou os poderes modernos começaram a produzir uma série de saberes sobre o corpo, a vida e a espécie para produzir a verdade dessas coisas. Porque lembrem-se que a lógica é essa. O poder não está dissociado da verdade. O poder produz a verdade dessas coisas. Veja bem, a discussão se essa verdade que foi produzida é verdadeira ou não, são outros 500. Não estamos discutindo aqui se é uma verdade verdadeira ou se existe uma verdade verdadeira, ontológica. Foucault não acredita nisso. A lógica genealógica é sempre histórica e, portanto, a verdade é sempre política e, portanto, é produzida nesse drama e nessa trama histórica que é política, econômica, discursiva, histórica e etc. Né? Portanto, não existe uma verdade do sexo. Né? Existe uma experiência do sexo que é moderna, assim como depois o Foucault vai mostrar que existe uma experiência com o sexo que é antiga. Né? Ele aqui começa a falar disso, da experiência grega com o sexo, que Foucault estava muito interessado nisso, né? Porque exatamente essa questão que eu estava falando, se existe a possibilidade da gente pensar o sexo ou os prazeres que estejam dissociados de qualquer saber. Né? Uma experiência com prazer que seja diferente da nossa experiência que é cristã. É isso que o Foucault está interessado em desenvolver. Mas a gente chega lá. Então, houve uma explosão o fenômeno, Foucault define assim, né? Uma colocação do sexo em discurso. Então, por exemplo, a medicina começou a falar de sexo, começou a falar da sexualidade. A psiquiatria apareceu no fim do século XIX, no fim do século XVIII, né? No século XIX, a psiquiatria, por exemplo, fez a classificação das sexualidades perversas.
houve toda uma pedagogização da sexualidade infantil. Foucault diz, olha, é brincadeira você dizer que foi o Freud que descobriu a sexualidade infantil. Não foi. Ela já existia, até porque ela já estava controlada e pedagogizada nos internatos, por exemplo, né? Se as crianças não tivessem sexualidade, por que os internatos se preocupavam tanto em isolar meninos de meninas e fazer toda aquela estrutura disciplinar, institucional, que os antigos internatos, né? Quando eu era criança ainda existia internato, hein? Vocês não conhecem internato, né? Mas eu sou de uma época que os internatos estavam se acabando, né? Quando eu era criança, estavam terminando, mas ainda existiam internatos, né? 1927. Professor, ainda existe internatos, inclusive eu conheço alguns que têm graduações em sistema interno. Ainda, imagino que ainda existam escolas, talvez, não sei se é isso que você está se referindo, né? Mais tradicionais, talvez, né? Tem escola e tem faculdades, centros universitários que funcionam como internato, em que a pessoa mora e literalmente vive, não sai para nada de dentro da instituição. Claro, ainda existe, Henrique. Agora, não é mais a lógica oficial, né? Vamos dizer assim, a lógica dominante. Não oficial, mas a lógica dominante. Pelo contrário, hoje as escolas elas se tornaram grandes empresas, né? A lógica hoje é que você vê as escolas aqui em Fortaleza que são famosas nacionalmente, né? Nossas escolas são grandes empresas. As pessoas vêm para cá. Outro dia, um sobrinho da minha esposa ligou querendo vir para cá porque ele descobriu que um concurso que ele estava querendo fazer, nós aqui, os cearenses, 30% das aprovações são dos cearenses. E ele queria saber por quê. Queria virar cearense para entrar nesse percentual, né? Porque as nossas escolas são grandes empresas, né? São a lógica empresarial, né? Tem um mercado e tal, vocês sabem como é que ela funciona. Então, não é mais, ainda existe, eu imagino que sim, né? Porque exatamente essas lógicas, essas práticas, essas lógicas discursivas, elas vão se modificando, mas elas não somem completamente, né? Elas permanecem ali de uma maneira, às vezes, marginal, às vezes pontual, né? Mas não é a educação hoje, que teve uma época em que era assim, os jovens burgueses, né, rapazes e moças, eram separados, né? Tinha as escolas dos rapazes, a escola das moças, não era misto, né? Eu também peguei isso, né? Tinha escola que só tinha homem. Eu queria fazer um apontamento também sobre essa pedagogia da qual você fala, pedagogia da sexualidade infantil, né? O caso Schreber, né? O pai do Schreber, quem leu sabe que o pai do Schreber, ele inventa métodos para fazer essa repressão das crianças, né? E o Schreber foi quase que um rato de laboratório do próprio pai, onde ele dormia amarrado, uma série de posturas que ele tinha que exercer para que essa sexualidade não viesse a surgir, né? Como se fosse possível, assim, tamponar ela o máximo possível. E os efeitos de toda essa criação maluca que o pai dele deu a ele resultou nos problemas que o Schreber teve posteriormente, né? Que são relatados no texto freudiano. Então, não é uma coisa muito distante também. Você pensa, o Schreber viveu ali no século XIX, né? Também, quase que contemporâneo ao Freud. Exatamente. O pai do Schreber era um médico, não é? Desses que, no século XIX, no Vigiar e Punir, o Foucault mostra isso, né? Aqueles equipamentos das chamadas ortopedia da alma. Né? Os ortopedistas da alma, veja que era medicina oficial, né? Não era médico charlatão, não. A medicina oficial propôs essa coisa delirante do pai do Schreber, que o pai do Schreber era um dos representantes, de que veja como o corpo e o sexo entram na história, exatamente o regime disciplinar.
você disciplinar ortopedicamente o corpo, você disciplinaria a alma e a moral. Né? Então, houve se vocês abrirem o Vigiar e Punir, do Foucault, tem as fotos lá dos equipamentos, né, que eram aqueles equipamentos de couro para o menino dormir com cuecão de couro, como se diz hoje, né, para não se masturbar, não é? Uns negócios assim estranhíssimos, né? E o pai do Schreber era doido de pedra com essas coisas, porque ele fazia isso com os filhos, ele amarrava. O Schreber dormia amarrado, né? Amarrado assim, era tipo um colete aqui no peito e na cabeça. Tanto é que nos delírios dele as dores apareciam exatamente no abdômen, no peito e na cabeça. Então o Schreber dormia amarrado, com um colete aqui no peito e um negócio na cabeça para manter a postura, né, ortopédica. Imagina uma maluquice que é isso. É claro que o cara ia pirar, né? Então, e tem um outro irmão do Schreber que se matou, né? Tem uma irmã que ninguém sabe que fim levou, a gente não tem conhecimento. Mas o Schreber fez uma esquizofrenia, o irmão se matou. É a notícia, pelo menos que eu tenho, não sei se vocês têm outras informações, mas isso mostra como o século XIX produziu uma série de práticas, né, e saberes sobre o sexo, né, e sobre o corpo, que Foucault vai colocar, né, essas estratégias de saber-poder que vocês, mais na frente no texto, ele vai colocar, né, que é exatamente a estericização do corpo da mulher, de como a histeria é um fenômeno do século XIX para Foucault, né, essa estericização do corpo da mulher, a pedagogização do sexo da criança, a socialização das condutas perversas, né, que é exatamente essa classificação, e uma certa, esqueci como é o termo que ele usa, mas é uma teorização sobre os processos vitais, essa coisa de genética, reprodução e etc., né? A preocupação com a natalidade, com a mortalidade, e uma série de preocupações teóricas com o corpo e com os chamados movimentos vitais, né? Que daí vem a tal da biopolítica, né? Do chamado que Foucault chama de biopoder e biopolítica. Que se por um lado são duas proposições dos poderes modernos que Foucault vai propor. Uma anátomo-política, que é muito mais o que o poder disciplinar faz, que é isso que o Foucault descreve lá no Vigiar e Punir, né? Quer dizer, uma série de disciplinamentos da constituição de um corpo dócil e útil, né? Quer dizer, um esquadrinhamento do corpo e uma série de saberes que dizem como é que o corpo deve funcionar, e a relação direta que isso tem com o surgimento da sociedade industrial, né? Que é a sociedade industrial disciplinar. Você vai disciplinando o corpo do sujeito. Se vocês assistiram o Chaplin, né, o Tempos Modernos, né, aquela lógica do corpo disciplinado, você tem que apertar parafuso, tem que fazer isso, aquilo, outro, que é mais ou menos o que aconteceu, essas tecnologias que vão disciplinando o corpo, né? E, por outro lado, que é exatamente o que Foucault chama de anatomopolítica, os poderes, os micropoderes se preocuparam com isso e foram produzindo esse corpo. E, por outro lado, a biopolítica, que é uma preocupação muito mais com a ideia de vida e da espécie, né? Por exemplo, a suposição da eugenia, o surgimento da eugenia e do higienismo do século XIX e do começo do século XX, de que é possível a gente controlar os problemas sociais através de um controle da raça, fazendo um tipo de controle da genética da raça. Veja que isso não é invenção dos nazistas, não, né? Os nazistas foram como que o arremate dessa história. Quem criou isso foi o higienismo do século XIX. Veja bem, a medicina oficial do século XIX existia no Brasil, existiu também, tiveram as chamadas ligas higienistas,
que propunham esse tipo de coisa, né, de você fazer um controle genético da raça para melhorar a raça, a ideia de melhorar a raça. E os nazistas, obviamente, não por acaso, né, pegaram isso aí e fizeram disso uma política de Estado. Mas isso já tinha aparecido no século XIX. Quer dizer, a ideia de biopolítica é uma ideia de que, como eu disse, a vida e a espécie passa a fazer parte dos cálculos políticos, coisa que na soberania não existia, na lógica soberana, né? Nós vamos agora controlar os corpos, as sexualidades, etc. Mas o Foucault diz assim, não é reprimindo, é constituindo um saber sobre elas. Por exemplo, o Foucault vai mostrar que surgiram o que ele chama de as individualidades modernas. E, em torno dessas individualidades, uma série de saberes e práticas para não só... Porque a impressão que dá é que essas individualidades surgiram e nós aprendemos um saber sobre elas. Foucault diz que não é assim, é o contrário. Os poderes criaram essas individualidades e produziram um saber sobre elas. Por exemplo, a individualidade da mulher, do louco, do homossexual, da criança, do adolescente. Simplesmente essas individualidades não existiam. Entendam. É claro que criança sempre existiu. Mas recomendo, tem o famoso livro do Arriet, né? A História Social da Família e da Criança e da Família, que é um trabalho genealógico. O Arriet, Philippe Arriet, vai demonstrar que a ideia de criança que nós temos hoje foi construída genealogicamente. Ela não existia. E no momento em que a gente cria a ideia de criança, cria-se uma série de práticas e de saberes em torno da criança. Né? Essas práticas e saberes não são simplesmente, ingenuamente falando, a gente acreditar que nós observamos a criança e tiramos da criança esses saberes. Não é assim. É o contrário. Você produz saberes sobre essa criança e a criança passa a funcionar como esses saberes propõem. Isso é a construção das subjetividades. Entende? E a mesma coisa vale para a sexualidade, para o sexo. Foucault vai mostrar, por exemplo, como a sexualidade, os poderes modernos intensificaram os prazeres do sexo. Nós passamos a ter direitos sobre o corpo e houve todo um processo de intensificação dos prazeres do corpo. Primeiro o corpo. Danciato, nesse ponto eu queria fazer uma pergunta, acho que eu escrevi aqui, não sei se você viu, mas eu queria saber se esse poder que cria essa subjetividade, portanto, teria dado, digamos assim, meios para que a sexualidade se ampliasse, a gente poderia pensar nele como Lacan apresenta a lei que orienta o desejo no Seminário 7. No Seminário 7, o Lacan comenta sobre o desejo, no sentido de que a lei, ela daria ao desejo um encaminhamento, né? Uma espécie de bússola para o desejo seria a lei. Se são coisas próximas. Tamires, eu acho que são próximas, mas não é a mesma coisa, porque, inclusive, a proposta do Foucault é que o que aconteceu no mundo moderno é que nós saímos do campo da lei simbólica, tradicional, soberana, que inclusive ele vai criticar a psicanálise por manter, não só ele, os estudos de gêneros também criticam a psicanálise por manter essa ideia de lei soberana, não é? Então, como se fosse um resquício da soberania na psicanálise. E o Foucault vai dizer que nós tivemos uma mudança aí, que nós saímos da lei para a norma. A norma, ela não é a mesma coisa da lei. Ela é uma norma de conduta. Não é? Por exemplo, e eu acho que, se você está querendo fazer uma proximidade aí com a leitura lacaniana, eu acho que isso tem a ver com o que Lacan chama de um saber universitário. Lacan
mais na frente, no seminário 17, ele diz que é muito curioso, porque na minha tese de doutorado eu até faço essa aproximação. Foucault e Lacan fazem uma leitura histórico-genealógica do mundo moderno muito semelhantes, cada um na sua, não é? Cada um, tanto o Bentham, por exemplo, quem primeiro falou do Bentham foi o Lacan no seminário 7, né? E o Foucault vai falar do Bentham no Vigiar e Punir. O seminário 7 é de 58, 59, se eu não me engano, é 57, 58. O Vigiar e Punir é de 70, 69, 70, né? O Bentham é aquele filósofo do panóptico, né? Da história do panóptico do Foucault. O Lacan já tinha falado nele, tinha recuperado o Bentham no seminário da ética, né? Da ideia do utilitarismo do Bentham. E, curiosamente, o Foucault também fala do Bentham no Vigiar e Punir. E o Lacan diz uma coisa no seminário 17, que ele diz assim, de que o mundo moderno ele mudou de mestre, né? Quer dizer, houve uma mudança de mestre. O que organiza o laço social do mundo moderno não é mais o mestre. Se você quiser fazer um comparativo, guardando todos os cuidados, você poderia dizer o quê? De que equivaleria essa ideia de soberania em Foucault, né? O mundo moderno perdeu o mestre da mesma maneira que perdeu os soberanos. A mudança de mestre qual foi? Nós perdemos o mestre, que era o S1, e passamos o laço social passou a se organizar tendo como agente organizador o saber, que é o S2 em Lacan. Lacan, o saber é o tal do S2, né? O saber, mas o saber na condição de agente é um saber universitário. Não é o saber do inconsciente. O saber universitário, que é mais ou menos isso. Nós passamos a acreditar que, quer dizer, nós não precisamos mais de soberano nem de mestre, porque nós, sujeitos modernos, somos racionais e autônomos, isso é a lógica do sujeito moderno, né? Então a gente não precisa mais de mestre. Nós não precisamos mais de pai. Vamos matar Deus e matar o pai. Ficamos órfãos de Deus e do pai, porque a gente não precisa mais deles, está aí o Nietzsche para matar Deus, né? E a gente pode fazer isso por conta própria. Fazemos isso como? Não mais nos referindo a Deus ou ao Pai, como essa figura soberana, mas através de um saber. A gente se senta aqui, faz uma constituição, e o saber normativo, e aí sim, eu acho que você tem razão, quer dizer, esse saber universitário, que é o agente do mundo moderno, ocidental, ele não equivale à lei simbólica freudiana, ele equivale ao saber universitário de Lacan. Porque veja que a ideia, por exemplo, de que o saber pode dar conta do real, é muito parecido com o que Foucault diz em Lacan, né? Porque as revoluções modernas, por exemplo, como o comunismo, o higienismo e o próprio nazismo, todos eles têm como agente principal não um soberano, mas um saber. O Lacan, inclusive, cita o Marx, né, nisso. Quer dizer, a Revolução Comunista é um saber revolucionário que vai organizar o laço social. Não é mais o soberano, não é mais o líder e tal. É claro que a gente não se livra da soberania tão facilmente, né? Tanto é que ela retorna com Agamben. É toda essa discussão. Mas a ideia é essa, de que o saber ele pode organizar o real do laço social. No higienismo é a mesma coisa. A gente pode, uma genética meio delirante, como é no caso do nazismo, mas veja bem, o nazismo ele é produto do discurso científico. Não estou falando da ciência, estou dizendo que o nazismo é científico, não é isso. Estou falando que o nazismo é um efeito da instalação do discurso da ciência na cultura, do enraizamento do discurso científico na cultura, de um saber científico, ao ponto de acreditar que a gente pode, alterando a genética, controlando a genética, a gente resolve os problemas da humanidade. É claro que é uma genética delirante,
Mas observem que a lógica é a lógica do discurso científico. Não é religioso. O nazismo não é mais uma revolução religiosa, entende? É uma revolução promovida. Por isso que o nazismo só é possível no mundo moderno. Né? As guerras anteriores eram religiosas. As guerras modernas não foram religiosas. Né? Foram econômicas, políticas e a lógica do nazismo é uma lógica do discurso científico. Entende? Então, acho que tem essa coisa importante, que é exatamente a diferença entre norma e lei. Inclusive, para Foucault, a ideia dele é essa, se nós, até que ponto, porque uma das grandes críticas do estudo de gênero à psicanálise é essa, né? E que a psicanálise se garante ou se funda nessa referência constante a uma lei simbólica, a importância da lei simbólica e da castração, da submissão à lei simbólica e tal e tal. E a pergunta Foucaultiana, mas que a Butler também faz, é se você poderia ter uma experiência de prazer bissexual, por exemplo, que não esteja submetida à lei simbólica, que seja normativo. Né? Essa questão é um ponto crucial na briga aí entre psicanálise e gênero, na discussão entre psicanálise e gênero, entende? Leonardo, posso só fazer um comentário por esse viés, já que a gente abriu para esse espaço, que eu acho que é interessante. Acho que até o Coutinho, né, o Marco Antônio Coutinho, ele vai falar a respeito disso, daquele Lacan, grande freudiano, naquele livro onde ele traz algumas referências ao desenvolvimento da teoria lacaniana. Ele traz alguns tempos desse desenvolvimento, né? Apesar de eu achar meio complicado a gente pensar em tempos, mas eu acho que é interessante, pelo menos, para uma perspectiva didática. Inicialmente, a gente vê um Lacan imaginário, né, bem articulado aquela questão do estado do espelho e tudo, e ali naquela parte, a partir do seminário 7, ele cada vez entra muito numa vertente dessa lei do simbólico, né, e desse desejo articulado à lei. Depois, quando ele começa a entrar, por exemplo, no seminário 16, onde ele vai começar a falar a respeito do discurso, né, que o discurso da psicanálise é um discurso sem fala, né, que é interessante, sem palavras, sem fala, palavras, eu não me lembro, tem aqui do lado, depois a gente vê, mas sem palavras. E aí eu acho que é interessante quando ele vai falar justamente da relação do grande outro ao outro, e não sei se vocês perceberam que lá, nos capítulos que tem lá no seminário 16, é muito falando sobre gozo, direto falando sobre gozo, né? Então, eu acho que ele retoma algo importante aí, porque nessa época ele estava sendo bombardeado por esses pós-estruturalistas. Essa era uma época que ele estava sendo bombardeado justamente no final dos anos 60 para o início dos anos 70, ali, né, assim, ele estava sendo bombardeado tanto por Derrida, como por Foucault, e justamente por essa referência da lei do simbólico, como algo de organizador em relação à psicanálise. E eu acho que é aí que ele começa a fazer um movimento importante, que alguns chamam dessa clínica do real, né? E rearticular o conceito de gozo como um apontamento para esse real. E eu acho que é esse campo aí que eu acho que ele traz uma certa aproximação novamente com Foucault, que ele também rearticula o que a gente pode pensar do desejo, porque não é esse campo todo simbólico que é trabalhado no seminário 7, né, Antígona, por exemplo. Alguns que vão falar de Antígona como desejo puro, e mais na frente ele vai dizer que o desejo do analista não é o desejo puro de Antígona, ele vai fazer um balanço em relação a isso, né, um contraponto em relação a isso, que, para mim, o desejo puro de Antígona, ele está muito também articulado a um gozo. Então, assim, quando a gente chega nessa pureza toda, ou seja, um certo totalitarismo, né, de uma certa referência, digamos assim, a gente vai chegar no outro ponto, né? E aí eu acho que o seminário 20, o seminário do sintoma, né, como o Leonardo está falando,
que traz a questão do nobo-romeano, a questão da topologia de uma forma mais ampla, isso complexifica mais as coisas, e eu acho que ele traz essa, digamos assim, esse impossível, essa referência ao gozo, que eu acho que é primordial para a gente estudar psicanálise e estudar as questões de gênero, né? Ou gênero, ou da sexuação, porque aí a gente pode pensar um pouco mais nessa complexidade. Eu acho que ele complexifica mais as coisas, e ele sai dessa referência aí da falocêntrica que falam da psicanálise, né? Ou de uma questão de uma lei, só de uma lei, apesar da gente perceber que a sexuação também traz uma referência ao falo, né? Mas ele muda algumas coisas a respeito do que é esse falo, como a gente pode pensar esse falo, e trazer uma mudança aí desde o seminário 5, né? Quando ele vai falar das formações do inconsciente, que ele vai trabalhar o falo, mais lá na frente ele vai trazer alguns desenvolvimentos que eu acho que é interessante em relação a isso. Então, é uma pergunta muito importante da Tamires, eu acho. Eu acho que o seminário 16 e 17, eles são, na minha concepção, seminários genealógicos do Lacan, né? É claro que o Lacan não diz isso, né? Sou eu que estou dizendo. O Lacan não declara isso, mas se vocês lerem direitinho, o Lacan, por exemplo, apesar dele dizer que não, né? Mas ele faz uma historicização do discurso. O Zizek tem um capítulo, agora eu não me lembro onde é, porque o Zizek tem 500 livros, né? A gente não lembra. Eu acho que é em defesa das causas perdidas, e o Zizek tem um capítulo onde ele faz uma historicização dos discursos, dos 4 discursos lacanianos, né? Então, é perfeitamente possível você pensar, por exemplo, de como, e inclusive ele diz isso, né? Você tem o discurso antigo, era o discurso do mestre. É isso que eu falei para Tamires agora, né? O mundo antigo era regido pelo discurso do mestre. Bom, o mestre perdeu o lugar. Houve uma mudança de mestre na modernidade. Isso Lacan disse com todas as letras. Houve uma mudança de mestre na modernidade. O mestre antigo deu lugar ao universitário e o capitalista. No mundo moderno, os mestres, entre aspas, são o universitário, que é o saber, e o capitalista, né? Então, tem essa fusão entre ciência e capitalismo no mundo moderno, que nunca foi ingênuo para Lacan e nem para a psicanálise. Ciência e capitalismo são cúmplices desde o começo. Tanto é que criam o mercado do saber, o mercado do objeto, o mercado do gozo, né? O do seminário 16 é sobre o mais de gozar, né? Que ele vai dizer que quem inventou o mais de gozar foi o Marx, com a mais-valia, né? Então, tem uma genealogia não declarada, vamos dizer assim, Lacan nesses 2 seminários, perfeitamente possível, né? Pois é, também está falando dessa coisa do coach, né? Quer dizer, hoje, a nossa relação com o saber, e veja como isso é uma questão política importante, porque não é só com sexo, né? A gente acha que o saber resolve tudo, e o Lacan diz isso no seminário 16, né? A suposição de um tudo saber, que a ciência nos propôs. A gente acha que o saber pode resolver tudo na nossa vida, o que não é verdade. Mas a gente supõe isso. Nós, seres modernos e pós-modernos. Tanto é que tem saber para tudo, né? Saber para manual para tudo, como você ser feliz, como você transar, como você fazer isso, fazer aquilo outro. Tem manual para tudo. Porque essa é exatamente isso que Foucault denuncia aqui, né? Para a gente terminar, né? Que já são 3 horas. Isso que Foucault chama de ciências sexuais, né? A diferença entre a ars erótica e as ciências sexuais. Nós, modernos, temos uma relação com o saber muito específica, exatamente a nossa relação, a nossa sexualidade, a nossa relação com o sexo, é atravessada pelo saber, por essa ideia de profundidade, né, de que existe uma verdade, um saber possível que você pode tirar do sexo. E o Foucault vai mostrar, por exemplo, que existem experiências que não são assim. Ele vai retomar, por exemplo, aqui mesmo, mas ele vai desenvolver isso no uso dos prazeres, no cuidado de si,
ele vai mostrar, por exemplo, que os gregos não lidavam assim com o sexo. A lógica deles era a lógica da asa erótica, de que era uma experiência de prazer. O prazer não era como no mundo cristão, porque a nossa experiência, inevitavelmente, está atrelada à experiência cristã, né? De que a gente briga com o prazer, briga contra o prazer. Né? O prazer é pecaminoso e tal, e etc. O cristianismo fundou isso, né? Toda a ideia de culpa e etc., que, inevitavelmente, por mais que você não seja religioso, não tem como você não ter sido afetado pelo cristianismo, a não ser que você seja chinês. Aí tudo bem, mas se você não for chinês, se for ocidental, moderno, não tem como você não ser afetado pela genealogia do cristianismo, porque sua subjetividade é cristã. Não tem como não ser, entende? E é isso que a gente precisa ir contra, vamos dizer assim, não é? Quer dizer, a lógica do Foucault é essa, de que, por exemplo, os gregos, como os gregos não eram cristãos, obviamente, porque é antes do cristianismo, no mundo grego antigo, a relação que eles tinham com a sexualidade era uma relação de asa erótica, era de prazer. O que eles tinham era o que o Foucault chama, Foucault não, né? Os gregos chamavam de temperança. Você não pode, a temperança é o que é? Você tem que cuidar para você não ser submetido e apassivado pelos seus prazeres. Né? Mas você pode ter prazer à vontade. Você, né, o sexo é uma experiência de prazer e não uma experiência de saber. O sexo ou o prazer com o sexo não compõe nenhum tipo de verdade ontológica ou desejante do sujeito. Não havia essa relação de profundidade teórico-ontológica, vamos dizer assim. Né? Depois Foucault se interessou pela experiência japonesa, né? Que é um pouco a experiência da asa erótica. Quer dizer, a asa erótica é uma prática, eu sempre digo para os alunos de mestrado, doutorado, né? A ideia o personagem da geisha, por exemplo, que é um personagem oriental, que nós ocidentais não entendemos, porque a gente não tem a experiência da asa erótica. A geisha é uma personagem da asa erótica, e não das ciências sexuais, como a nossa experiência é. Entende? Porque a geisha é um personagem que foi criada para dar prazer aos homens, né? É uma mulher que foi criada para dar prazer aos homens. É um personagem que a gente não entende, porque a gente acha logo que é prostituta. E não é. Mas, de certa forma, a gente mulheres, a gente ainda é não treinada, mas induzida a isso. Sim, claro, mas é diferente. Veja bem, tudo bem que não estou dizendo que a geisha não entra numa lógica machista, claro que entra, mas é diferente você tomar a mulher como objeto sexual no mundo moderno, entende? Que as mulheres fiquem nesse lugar, mas de todo modo a mulher também tem uma subjetividade, né? E a sexualidade da mulher também é teorizada e tem um saber em torno disso. A relação que a mulher tem, a nossa mulher ocidental, né, tem com o sexo, é atravessada por essa relação com o saber. Né? Por exemplo, se você é heterossexual, é homossexual, é isso, aquilo outro, né? Tem todo um saber. A própria sexologia, né, tem todo um saber sobre a sexualidade. Desde a psicanálise até a sexologia, por exemplo, né, que ataca todos nós. Basta você entrar na internet, tem lá dizendo como é que você goza melhor ou goza pior. Outro dia eu entrei no UOL e tinha uma reportagem dizendo como o sexo na pandemia, como é que deve ser. Quer dizer, tem manual para tudo, né? Agora a gente tem que ter multi-orgasmos, porque esse ter só um não é mais nada, não. Pois então.
Mas o que eu ia falar, professor, lhe interrompendo, desculpa, mas o que eu, até fazendo a pontuação do que o senhor já tinha falado, eu acho que hoje a gente tem uma lógica de desdobramento dessa questão do Foucault, do poder e tal, do que o senhor estava falando aí. Hoje em dia, eu acho que é a diferenciação, né? Por isso que a nomeação de várias coisas e a perpetuação, tipo, dentro, eu tenho um poder sobre uma área, tipo coach, vamos lá. Aí eu sei mais como é que eu vou te deixar feliz do que aquele outro, então, assim, eu acho que é um desdobramento do quanto você sabe mais que eu, né? Do quanto eu posso ter mais poder sobre você e sobre essa verdade, né? Eu acho que vem disso, né? Essas lógicas hoje pós-modernas, vem dessa lógica, assim, tipo, como é que eu vou me diferenciar? Essa é a questão, né? Porque já as informações e a detenção de poder já é tão pré-determinada, né? A gente já vem de tantos discursos já, né? Que existem aí, que eu acho que há desdobramentos dessa lógica aí. E é essa. Quanto mais eu sei... Peraí, eu sei o que você sabe, mas eu sei mais um pouco do que você sabe, e eu vou nomear isso de outro nome, e eu vou dar uma patente para isso, e eu vou fazer as pessoas gozarem mais, né? Que é gozo em cima de gozo. O negócio aí é gozar, né? Parece que você está falando dos livros de org motivacional, que você estuda uma coisa ou outra, e eles são 99% iguais, mas tem uma coisinha diferente. Aí, então já tem outro nome, né, amiga? Mas a cotização é uma pirâmide, né? Existe um degrau. Aí você é coach, aí tem o master coach, aí o hiper coach, aí o super coach de tal coisa, né? Não, mas tu chamou de quê? Antes de tu falar, tu chamou de coatização. Você tem coach de tudo, tem coach na escola, tem coach na empresa, tem coach. Agora os pastores são coaches. Você escutar uma pregação de um pastor evangélico, ele é um pastor coach, assim, ele sabe ensinar você a se conectar com Deus e ser próspero, porque ser próspero é estar próximo de Deus, né? Uma lógica, assim, bem que a gente podia fazer uma leitura com o Weber, muito bem feita, né? O pastor moderno, ele é um coach. Assim, então tem a coachização de tudo, coach de mãe, coach de pai. E como é que chama aquele coaching que é online, tá? Não é online, é o coaching quântico, que você tem um horário marcado, que você tem que ficar em silêncio em casa, que ele vai estar trabalhando na casa dele. A gente chama de quê, por favor? Porque eu já não sei mais, sabe? Eu chamo de charlatão. Ô, amiga, é isso. Gente, essa lógica, todos esses caras, eles entram na lógica universitária, né? Uma relação com o saber. E com a diferença de que também tem a lógica pós-moderna do controle deleuziano, né? Quer dizer, a lógica das empresas, a sociedade do controle e o modelo empresarial. Então, todas as instituições viraram empresa, inclusive a igreja. É exatamente isso, o Weber é atualizado. Quer dizer, as igrejas hoje, especialmente as evangélicas, têm essa lógica empresarial, né? Os pastores têm são coaches empresários e tal, né? Então, é claro, eu estou generalizando, existem movimentos evangélicos que são progressistas também, né? Mas então, estamos generalizando, né? Bom, mas enfim, só para concluir, agora terminar mesmo, para a gente fechar, que eu tenho que ir embora, vou atender. Veja bem, essa discussão sobre azerótica e ciências sexuais, ela se atualiza na discussão entre psicanálise e estudos de gênero, porque exatamente o que Foucault vai querer, o que ele tenta fazer nos volumes seguintes, no uso dos prazeres e no cuidado de si, é exatamente encaminhar uma estética que seja uma estética que a relação com o prazer e com o corpo não esteja submetida a um saber, que vai pela lógica da azerótica. O que os estudos de gênero propõem, é claro que eles propõem várias coisas, mas a lógica é muito por aí, é muito semelhante. Quer dizer, nós podemos ter uma relação com o corpo e com o sexo que não esteja submetida a um diagnóstico, a um saber, a uma nominação, né? A uma sexuação, toda
a crítica da teoria queer aos gêneros, né? O feminino, o masculino e tal, né? Seria possível ter uma experiência dessa ordem? Né? A pergunta é, isso seria caótico? Seria complicado para o sujeito? Ou não? Ou seria possível? Estaríamos entrando numa via permissiva de gozo, hedonista? Ou não? Bom, de todo modo, o que eu quero passar para vocês é isso, é que a lógica, a discussão é mais ou menos essa, né? Ela originalmente está em Foucault, de como nós podemos ou não ter uma experiência com o sexo e com o corpo que não esteja dentro da lógica das ciências sexuais, que é a experiência ocidental moderna. Como a gente pode sair disso? Não é? E aí a proposta do Foucault é sair pela via da asa erótica. Né? Haveria essa possibilidade. Não é? Será que a gente consegue voltar à experiência grega ou à experiência oriental? Né? Como é que a gente faria isso? Né? Bom, vou deixar para cenas dos próximos capítulos, tá bom? Na próxima quarta, a gente tenta concluir o livro, né? Na medida do possível. É claro que essas questões elas vão retornar em vários outros textos, tá bom? Ok? Ok, professor. Vou parar aqui a gravação.